saberia responder se alguém lhe perguntasse onde estava o Senhor Jesus entre sua morte e ressurreição? Quando estava o seu corpo na sepultura? Você pode dizer, o corpo estava na sepultura, mas a verdadeira pessoa, aonde estava? Embora esta pergunta possa ser respondida de forma bastante sucinta, lendo Atos capítulo 2, versículos 24 a 32, vamos nos aprofundar no assunto do paradeiro de Jesus após a morte, com alguns detalhes. Mas vamos começar lendo estes versículos. Então, Atos capítulo 2, do versículo 24 a 32. Pedro falando da morte e sepultamento do Senhor Jesus, ele disse aos judeus, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido pela morte, porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exaltou. E ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará a minha alma no Hades. Algumas traduções dizem inferno, no Hades. E vou explicar isto. Nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Homens irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento, que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Então, esses são os versículos. Se eu citei os versículos muito rápido, pare o vídeo, leia com paciência e calma. Então, como acabamos de ler, a alma do Senhor Jesus não foi deixada, como diz algumas versões, a versão corrigida fiel, por exemplo, diz não foi deixada no inferno. Infelizmente, esta e outras versões da Bíblia em português, e até mesmo em inglês e outros idiomas, a palavra grega Hades, eles traduzem por inferno, mas é um erro, pois a palavra em si refere-se à morada temporária das almas após a morte, podendo ser num estado de felicidade ou num estado de sofrimento. Esta palavra grega Hades, que encontramos várias vezes no Novo Testamento, é sinônimo, é a mesma palavra, se refere ao mesmo estado da palavra do Antigo Testamento Seol. Hades, ou Seol, era o lugar para onde as almas e os espíritos de todos os seres humanos que partiram foram antes da ascensão do Senhor Jesus, antes da ressurreição dele e ele subir ao céu. Mas este não é mais o caso agora, ou seja, as almas não vão mais para o Hades. Agora, aqueles que morrem no Senhor vão imediatamente para o céu. Leia Filipenses capítulo 1, versículo 23. Antes da ascensão do Senhor Jesus, todos os que morreram, justos ou injustos, foram para o Hades. Naquela época, podemos afirmar que o Hades, ou Seol, Hades, palavras do Novo Testamento, Seol do Antigo Testamento, tinha duas regiões. Na história contada pelo Senhor Jesus em Lucas capítulo 16, versículo 22, podemos ver isto claramente. Os justos, como Lázaro, eles foram para uma região chamada Seio de Abraão, ou chamada também de Paraíso. Essa área também era chamada de Paraíso, pois era o destino do ladrão justo, que foi salvo da cruz por Cristo, depois que ele morreu, bem como o destino do Senhor Jesus. Leia Lucas capítulo 23, versículo 43. Como sabemos, por Atos capítulo 2, versículo 27, que lemos que o Senhor Jesus estava no Hades antes de ressuscitar. Assumimos que o paraíso e o Hades devem estar localizados juntos. A outra região para onde vão os injustos,
como o rico da história de Lucas 16, às vezes é chamado de profundo do inferno. Leia isso em Deuteronômio capítulo 32, versículo 22. No seio de Abraão, ou no paraíso, as almas das pessoas que partiram existiam em um estado de conforto. Em contraste, as almas dos perdidos, no profundo do inferno, suportam sofrimento real. Entre essas áreas estava fixado um grande abismo. É isso que o Senhor Jesus nos conta na história de Lucas capítulo 16, no versículo 26. As Escrituras ensinam que a localização do Hades é no coração da terra. Por exemplo, no relato de Saul e da feiticeira de Endor, Samuel subiu do Hades para dar a Saul a notícia de que ele seria morto no dia seguinte. Leia 1 Samuel capítulo 28, versículo 15. Outras passagens poderiam ser citadas para afirmar que Hades está no coração da terra. Por exemplo, Isaías capítulo 14, versículo 9, onde inferno é uma tradução da palavra Seol, que é uma palavra hebraica. No entanto, com a ascensão, ressurreição e a subida de Cristo para o céu, com a ascensão de Cristo, o paraíso, a área justa do Hades, parece ter sido transferida para o céu. Leia Efésios capítulo 4, versículo 8. Observe que em 2 Coríntios capítulo 12, quando Paulo foi arrebatado para a morada de Deus, ele se referiu a ela como paraíso, versículo 4. Assim parece seguro dizer que resta apenas uma região no Hades, a saber, o profundo inferno, onde os injustos ainda residem. De lá, eles serão entregues para estarem diante do grande trono branco e de lá lançados no lago de fogo. Você pode ler isto, Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11, aonde diante do trono branco estarão os ímpios, corpo, alma e espírito. Alguns acreditam que entre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, ele também foi pregar aos espíritos em prisão, baseado em 1 Pedro capítulo 3, versículos 19 e 20. No entanto, é melhor entender que essa pregação foi feita quando essas pessoas estavam vivas, no dia de Noé, como afirma o texto claramente. Tendo em mente, é claro que, como Deus, o Senhor Jesus, estava e que não está preso à restrição de tempo e lugar, podemos afirmar com confiança o seguinte: quando o Senhor Jesus deu sua vida no Calvário, sua santa alma entrou para a região justa do Hades, o paraíso, o seio de Abraão, e foi de lá que ele ressuscitou no terceiro dia. E 40 dias depois, ele subiu ao céu, para o céu, e assentou-se à direita de Deus. Quando Estevão foi morto em Atos capítulo 8, nós vemos que ele fala para os judeus que estavam apedrejando ele disse: eis que vejo o céu aberto, e vejo em pé a Jesus, de pé a Jesus. E ele faz uma oração a esta pessoa, dizendo que o Senhor não imputasse aquele pecado que eles estavam cometendo contra Deus, matando a ele mesmo, ao Estevão, um servo de Deus. Não sei se respondi todas as dúvidas e perguntas a este respeito neste vídeo, mas se ficou alguma dúvida, você pode deixar nos comentários que vou procurar responder o mais breve possível. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro